Para os alunos entenderem essas questões de rastreamento, é necessário que a gente tenha isso daqui em mente, né? Eu friso várias vezes, parece que eles veem esse gráfico no LH e eles têm que ter esse gráfico na cabeça. Esse gráfico é o famoso gráfico de Levy e Clark, que foi adaptado depois por várias pessoas. Eu sempre gosto de reaver esse gráfico para mostrar para os alunos o que está acontecendo. De novo, nesse gráfico tem um erro, vou aqui corrigi-lo. Bem ali onde tem logo no começo atenção, né, tem que se ler prevenção. Bem aqui, ó. Prevenção primária. Não é atenção primária, né? Vou só colocar aqui em cima e tal. E dizer que na verdade é prevenção primária. Por quê? Porque aí as pessoas acham que a atenção primária só cuida de prevenção primária. Não. A prevenção primária ela vai até a prevenção terciária, se duvidar. Atualmente com o NASF, a gente tem a possibilidade de fazer inclusive prevenção terciária na atenção primária. E lembrar também da prevenção quaternária. Deixa eu diminuir um pouco esse prevenção e vou colocar em cima do atenção, só para poder a gente tirar esse viés, né? Então, o que é que falava o gráfico de Levy e Clark, que eu vou explicar para os alunos. Esse momento aqui em que tem essa linha divisória é o momento em que a doença começa a se instalar no corpo do indivíduo. Claro que isso daqui é uma virtualidade. Talvez algum dia a gente vá conseguir entender o momento exato que a doença se instala. Até agora a gente não tem tecnologia para isso. Então esse daqui é um ponto virtual. É o ponto que passa onde eu só tinha de riscos de adoecer para o ponto que eu já tenho uma doença instalada em mim. Só que quando eu falo adoecer, geralmente esse adoecer é um bem aqui, ó. Geralmente é quando eu tenho um ponto em que eu clinicamente me manifestei como doente, né? Clinicamente eu estou doente. Então, onde é que é esse ponto? Também é um ponto virtual. Eu não sei no momento que eu realmente comecei a me manifestar clinicamente a tal ponto de eu ir para o médico e dizer, doutor, estou doente, o senhor poderia me curar? Né? Mas esse ponto é um ponto em que eu digo que é a manifestação clínica da doença. Então ela sai de um período de patogênese precoce, em que as coisas estão acontecendo em níveis moleculares, bioquímicos, e que você ainda não tem aquela sensação de adoecimento, e passa para uma doença, né, discernível clinicamente através da semiologia, dos achados semiológicos, da anamnese. Geralmente é o momento em que o doente, que se minimamente se preocupa consigo, ele vai ao médico e diz, olha, eu estou doente. Então é esse ponto aqui, é o momento. Então, até o momento em que a doença ainda não existe, que o corpo social está submetido aos fatores de risco, a gente chama de período pré-patogenético, e eu estou falando que as pessoas estão suscetíveis a adoecer, mas ainda não adoeceram. Nesse momento, são os fatores de risco. Quando você atua diretamente sobre um fator de risco, como por exemplo com campanhas de vacinação, um dos fatores de risco para pegar o coronavírus é o vírus. É você estar submetido ao vírus, a estar dentro de um ambiente extremamente patogênico. Você ainda não está doente, então você tem que fazer medidas de proteção específica, como por exemplo vacinação. Agora, quando eu melhoro, ou isolamento social, também é uma medida de proteção específica. Agora, quando eu faço com que a infraestrutura social ela melhore como um todo, não melhorando simplesmente a suscetibilidade do risco, mas a suscetibilidade global ao adoecimento, isso aqui é a promoção da saúde. Então, promoção da saúde difere de proteção específica exatamente por isso, porque a proteção específica ela atua especificamente sobre um risco ou alguns fatores de risco, e a promoção da saúde são medidas que, quando implementadas, elas acabam beneficiando o global, tanto o global da população, quanto fazendo com que a população diminua o risco de adoecer globalmente. Então, esse daqui é as duas grandes insights desse lado aqui do gráfico. Esse outro lado aqui do gráfico, eu já tenho um período de fase clínica, só que a fase clínica, na verdade, ela vai acontecer bem aqui. Vamos aqui fazer um, uma demarcação mais nítida. Fase clínica vai acontecer quando ele corta a bolinha, que é quando o cara vai procurar o médico, né? Então vamos deixar aqui a bolinha cortada. Antes desse período aqui, eu tenho uma fase pré-clínica. Olha aí, fase pré-clínica. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Fase pré-clínica, tá bem aqui. Então essa fase pré-clínica é onde eu deveria exercer o rastreamento. Por quê? Porque eu tenho uma fase na qual eu posso diagnosticar a doença sem ela ainda estar visível. Por exemplo, câncer de mama.
Você tem as famosas microcalcificações na mamografia, que a pessoa nem nodulação sente. Ela só descobriu que tinha microcalcificações que eram de alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama, porque ela fez uma mamografia quando ela não estava sentindo nada. Então é o que a gente chama de patogênese precoce, né? Então, e existe um outro tipo de fase patogênica, é, existe um outro tipo de prevenção secundária, que é quando a doença já está instalada, eu já descobri a doença e você evita que ela progrida rapidamente, que ela acelere, como por exemplo a nefropatia diabética. Você sabe que existe uma diabetes e existe uma doença que está se instalando, que é a nefropatia. Se eu começo a simvastatina, se eu começo um captopril, eu evito que a doença progrida. Eu não estou tratando aquela doença, eu estou fazendo com que ela diminua a sua velocidade de progressão. Então isso também é considerado uma prevenção secundária. O indivíduo tem um AVC, então ele já tem uma doença instalada. E aí eu faço simvastatina ou S, eu estou evitando que o AVC ele volte a acontecer, ainda pior do que da primeira vez, um novo ictus, ou então que ele progrida de forma rápida, provocando, por exemplo, a estabilização dos ateromas pelos efeitos pleiotrópicos da simvastatina. Se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo o tratamento do AVC, eu estou fazendo um tipo de prevenção, que é a prevenção secundária. Então existe já um diagnóstico, existe uma instalação de uma doença, mas eu estou evitando que ela progrida e entra, por exemplo, nas intervenções que seriam necessárias do tipo terciária, né? É, outra coisa que eu falo também para os alunos, é, meu Deus, enfim, me esqueci agora, se eu me lembrar eu coloco. Então aqui é diagnóstico precoce, que é o que falei com vocês, como por exemplo no exemplo do câncer de mama, e limitação do dano, que é o que eu falei, por exemplo, sobre a prescrição do AS, da simvastatina e etc. Agora, por exemplo, quando você tem um AVC e você já tem um dano instalado, um déficit instalado, para que a doença não venha a ter complicações, como por exemplo nos idosos as quedas e uma fratura de bacia, você faz uma prevenção terciária, que é um tipo de reabilitação para o indivíduo ele não evoluir com outros tipos de complicações secundários ao agravo primeiro. Então, a palavra que está associada diretamente à prevenção terciária, essa palavra se chama reabilitação, né? Então a doença já está instalada e você está querendo que o indivíduo ele volte à sua funcionalidade, alguma funcionalidade, não necessariamente a funcionalidade toda. Raramente a gente consegue uma funcionalidade toda, né? Então aqui, ó, fase de incapacidade residual até chegar na invalidez ou morte, né? O horizonte clínico do paciente. Recuperação total pode acontecer, embora sempre um corpo humano ele nunca se recupera totalmente, ele se recupera em um novo tipo de adaptação. Então é isso, pessoal, acho que é isso. Outra coisa que eu gosto de lembrar para as pessoas, para os nossos alunos, é o seguinte: é que quanto mais você desloca o seu olhar para a esquerda no gráfico, mais as intervenções elas são de níveis populacionais e menos individualizadas. Você vê uma promoção da saúde. Promoção da saúde é dar condições de moradia dignas para as pessoas. Então, as pessoas só vai funcionar se eu der para todo mundo. Se eu der para uma pessoa em especial, não funciona como uma medida preventiva, do tipo primário, do tipo proporção de saúde. E quando eu estou mais para o lado direito do gráfico, as coisas vão ficando cada vez mais individualizadas. Você vê, por exemplo, o símbolo desse pessoal aqui, vou até colocar aqui, ó, Sara Kubitschek, né? O símbolo será que é assim que funciona? O Google vai me corrigir. O símbolo da reabilitação é o Sara, né? Então esse aqui é o símbolo da reabilitação. Vamos ver se ele cola aqui para mim. Enfim, vocês viram aí, o símbolo da reabilitação é o SARA. O SARA ele não faz medidas populacionais. O SARA ele faz medidas específicas diretamente relacionadas a um paciente em particular. Tem toda uma equipe multiprofissional que quer cuidar daquele paciente. Então, quanto mais você desloca a curva para a direita, mais o paciente está grave, mais o paciente tem necessidades específicas e precisam, por exemplo, de intervenções específicas direcionadas para ele. Também aqui as coisas são mais caras, porque é muito gasto para um paciente único. E aqui é muito gasto para a população inteira, então por cabeça acaba que fica mais barato, né?